Qual que é o tema da campanha? Primeiro Reis 19, 1 a seguir. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos agradecidos. Pedimos que o Senhor destrua e aniquile toda a força contrária à palavra. Que nenhum vento contrário, nenhuma seta, nenhum mal tenha poder na tua casa. Mas o vento do avivamento venha. A graça venha, o mover do Senhor venha, o falar do Senhor venha. E opere, Senhor, os teus milagres, as tuas maravilhas, porque estamos na presença de um Deus que não cessa de agir, que não cessa de ser Deus, fazendo as suas obras sobrenaturais. Cremos, oramos, no nome de Jesus. Amém. Quem concorda, se concorda, dê glória a Deus, tome assento. Não deixe o sonho de Deus morrer. Qual que é o tema? A causa de muitos parafusos, dificuldades, depressões, crises, nestes dias é porque em muitos o sonho de Deus está morrendo ou já morreu. Elias está debaixo do zimbro, pedindo para si a morte, porque nele já não existia o sonho de Deus. Enquanto o sonho de Deus estava nele, ele tinha toda a ousadia. Nós vamos olhar aqui de uma forma diferente, porque já foi ministrado sobre não deixe o seu sonho morrer. Então, enquanto Elias estava cheio da promessa e crendo nela, ele foi um gigante. Desafiou os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá. Não teve medo de nada. Foi obediente a Deus, foi dirigido por Deus. Ele surge no cenário bíblico em 1 Reis 17, falando conforme a minha palavra, tamanho da ousadia, da fé, e o tamanho da leitura fiel, exata que ele faz daquilo que é vontade de Deus. E aí, ele dá a palavra, os céus se fecham, Deus manda ele se retirar, e ele vai ser cuidado às margens de um rio chamado Querite. Deus manda para ele de manhã pão e carne.
e ele manda para ele de tarde pão e, olha, 2 vezes por dia. Aquele povo não tinha esse negócio de comer tantas vezes não, mas Deus é que estava cuidando. Até que o rio, por causa da seca, se secou, mas era um projeto de Deus. E Deus fala com ele: agora eu vou te enviar uma viúva. Você está num rio que aparentemente não era nada, mas ele cuidou de você. Agora eu vou te enviar para uma pessoa que aparentemente não é nada, mas ela vai cuidar, porque na verdade quem está cuidando de você sou eu. Chega para ela, e chegou lá, a mulher falou assim: olha, você está me pedindo para fazer um pão aí, mas não tenho nada. O que eu tenho vai ser para mim, para o meu filho, não vai dar nem para comer muita coisa, porque a gente vai comer e vai esperar morrer. A ousadia daquele que crê no Deus Todo-Poderoso e está vivendo o sonho de Deus. Não, primeiro você vai fazer para mim e depois para vocês. E não vai faltar farinha na panela nem azeite na botija. E a mulher obedientemente faz, e de fato não falta farinha na panela nem azeite na botija até que volte a chover. Então ele está sendo cuidado. Agora Deus diz a ele: ó, Elias, chegou o momento. Você vai se apresentar a Acabe. Você estava fugindo até agora porque era necessário, mas agora você vai apresentar a Acabe. Ou seja, Deus guarda o tanto que Ele quer e do jeito que Ele quer. Ele guarda longe de Acabe e Ele guarda perto de Acabe. Então, porque quem guarda é Deus. E aí, não adianta a sentinela vigiar se Deus não guardar. A gente tem que aprender essas coisas. Deus é que guarda. Deus guarda fora da boca do peixe e Ele guarda dentro da boca do peixe. Ele guarda fora da fornalha e Ele guarda dentro da fornalha. Ele guarda fora da cova de leões e Ele guarda dentro da cova de leões. Ele é Deus. Para Ele não há nenhum problema. Então agora você vai se apresentar a Acabe. Então Elias encontra com Obadias um piedoso, e de repente o recado é dado, resumindo, e Elias agora está convocando o povo para ir para o Carmelo, tanto Acabe quanto os profetas, porque lá é que vai ser revelado a vontade de Deus, que agora Deus quer mandar chuva. E ele falou que segundo a palavra dele, só voltava a chover quando ele falasse. Então está para acontecer agora. Certamente Acabe se alegrou e se entristeceu. Alegrou porque era momento de chover de novo, e entristeceu porque ele considerava Elias um arruaceiro. Ele vai chamar ele de um homem que dá problema para a nação. E aí Elias fala: não, Acabe, quem dá problema é você. Eu vivo a vontade de Deus e você está confundindo tudo aí. Sendo um rei que poderia glorificar o teu Deus, fez uma aliança aí com Sidom e agora os fenícios, casou com a filha do rei, a Jezabel, e ela veio, trouxe Baal, trouxe Azera, trouxe um punhado de profeta, está matando os profetas de Deus, e está cuidando dos profetas do Baal, e você agora diz que eu sou o arruaceiro? Manda o povo ir para o Carmelo, porque Deus vai mandar chuva, e o povo vai para o Carmelo. Tudo isso ele está dentro do sonho de Deus, e o sonho de Deus está dentro dele. Se o sonho de Deus fica dentro de nós, a gente tem graça, a gente tem força, a gente tem ousadia, a gente tem coragem. E de repente está no Carmelo e fala assim: ó, pega 2 bezerros, cada um vai fazer uma oferenda. Vocês fazem a oferenda para Baal e eu vou preparar uma oferenda para Deus. Como vocês são em números maior, vocês vão fazer a oferta primeiro. Vai lá, pode fazer o sacrifício. Aí eles vão e faz tudo, e põe, e invoca Baal, e se corta, e sangra, e apela, meio-dia nada, 3 horas, até quase 3 horas nada. E Elias está tão cheio do sonho de Deus que começa a zombar. Na linguagem de hoje, a versão diz assim, Elias falando: quem sabe o teu Deus foi no banheiro? Teu Deus está viajando. Quem sabe vocês têm que falar mais alto, ele está preocupado com outra atenção. E ele começa a zombar, mas nada de resposta. E aí ele fala: agora é minha vez. Escassez, 3 anos e meio, o solo rachado. E ele diz assim: traga água. Matou o cordeiro, cortou do jeitinho que Deus manda, pegou as pedras e restaurou o altar do Senhor.
Quer ver uma vida de vitória? Levanta o altar da adoração para você ver. Restaura esse altar da adoração. Em vez de fechar a cara, abre a cara e dá glória a Deus e começa a adorar e exaltar o nome do Senhor. Levanta esse altar da adoração para você ver se as coisas não mudam. Levanta o altar do culto a Deus com a alma lavada, com a alma aberta, com a alma rendida, de todo o coração buscando a Ele, para você ver se o fogo não desce. Ele ajeitou o altar, pegou o cordeiro, partiu da forma correta, colocou, e aí ele falou assim: agora traz água e joga em cima. O que eles estavam com carência? De água. Você está com carência de quê? Eles estavam com carência de água, falou: traz água e joga. Você crê em Deus? Tem gente que está com problema financeiro, não tem coragem de ser fiel dizimista, então você não crê em Deus, velho. Ah, mas eu tenho problema financeiro. Ah, então você tem que ser fiel financeiramente. Ou não é assim mais? Mudou agora. Tem outras instruções. O que nós estamos precisando? Água. Então traz água e oferece a Deus. Joga em cima do sacrifício. Traz mais. Traz mais. Eu lembro do meu pastor Serivaldo. Eu era tesoureiro de todo o campo das Assembleias de Deus Madureira em Goiatuba, que tinha em Goiatuba, Bom Jesus, Itumbiara, Vicentinópolis, Uberlândia, Itumbiara, e vai. E aí, quando ele estava com problema financeiro, eu lembro de até hoje, quando que era o dízimo dele, naquela época, há 30 e poucos anos atrás, R$110. Aí ele chegava: ô Zaca, me chamava de Zaca, o Zaca, põe aí de dízimo 220. Aí fala: o senhor está com problema, né? Põe que eu quero dar o tapa na cara do Satanás. Aleluia, glória a Deus. Eu lembro um dia que eu fui pregar em Goiânia e levei o irmão Joaquim comigo, Joaquim Domingos de Almeida, meu amigo querido. Tempo que eu não falo com ele. E aí, levei ele comigo e chegamos lá, e Deus operou, salvou, curou e tal. E aí o pastor ia dar para nós, naquela época, de 21 vacas magras, irmão. Ia dar para nós R$100, que era o petróleo e uma ajuda, né? Que foi ele que combinou, que eu nunca pedi valor assim. E aí, ele pegou, o Joaquim é muito esperto, né? E não viu nada. E a hora que nós estávamos voltando, ele disse: o pastor passou a oferta? Eu falei: não. Ele disse: rapaz, mas ele tinha que passar. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Mais tem Deus para dar do que o diabo para roubar. Aí na volta, eu sempre tive meu cartão de crédito, sempre tive meu cheque especial, né? Na época eu fui funcionário do banco e tal, nunca perdi, mesmo nas 21 vacas magras. Nós paramos numa churrascaria, ele falou: o que você vai fazer? Eu falei: vou comer um churrasco. Disse: como assim, você tem o dinheiro? Eu falei: não. E para quê? Como que você é assim? Para provar para o Satanás que quem cuida de mim é Jesus. Que eu não estou nem aí se deu a oferta, se não deu, eu quero exaltar aquele que cuida de mim. Agora tem gente que está com escassez e fica guardando, fica com medo, é aí que não mostra que tem fé. Mostra a fé, meu irmão. O Elias mandou: joga água e joga mais água. Aí ele começou a orar. Olha que o homem que está cheio do plano de Deus, do sonho de Deus, do projeto de Deus. Senhor, meu Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mostra que tu és Deus e eu sou teu servo. Fogo do céu. Queimou todo o sacrifício, recebeu, lambeu a água que ficou em volta, secou tudo e o fogo da glória de Deus derramou naquele lugar. E derramou de tal maneira que o povo ficou sem saber o que falar, a não ser: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esse é o homem que está vivendo o sonho de Deus e não o dele. Mas mesmo tendo dentro dele Maciel Teresa, mesmo tendo o sonho de Deus dentro dele, ele tinha um sonho dele também. E aí, pelo que se entende por inferência, ao ler o texto, Elias estava animado muito mais pelo sonho dele do que pelo sonho de Deus. É uma revelação da palavra. Isso fica claro por quê?
porque quando acontece tudo isso no monte, no Carmelo, ele manda o moço, ele fala para Acabe: desce, vai depressa, porque vai chover. E o Acabe pega a carruagem, Guilherme, e vai. E o Elias vai para o monte orar. Ele falou que Deus ia fazer, mas ele tem que orar. Tem gente que quer que Deus faz, mas nunca ora, né? Nunca ora. Sempre dá desculpa que não pode, porque não tem tempo, e vai. E aí, ele sobe com o moço. Fala para o moço: vai lá ver se tem alguma coisa. E o moço vai e volta. E ele disse: não tem nada, não tem nenhuma nuvem, o céu está limpo, está seco do mesmo jeitinho. Quantas vezes o moço tem que ir? Quantas vezes o moço vai lá, a ordem de Elias, para que chova? 8, irmão. Ele vai uma vez e Elias manda voltar? 7. Na 7ª ele volta e fala: tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Irmão, o céu estava limpo. Não tinha nada no céu, o chão estava rachado, aparece uma nuvem, Elias falou: desce, porque vai cair água. A pessoa que tem fé, qualquer sinal é sinal. Quem não tem fé é um sinal gigante, a pessoa ainda fica pensando se é ou não é. E aí pode chover. Aí Elias terminou a oração, e a Bíblia diz que a unção estava tão forte na vida desse homem que sonha o sonho de Deus, que ele desceu o Acabe já tinha saído, ele desceu do monte, foi correndo e ultrapassou a carruagem de Acabe, ainda chegou lá na frente. Depois de ter matado 450 profetas só de Baal, se matou de Azer ou não, isso aí é uma discussão teológica. E aí, ele chega diante do palácio, com a expectativa de que o sonho dele se realizasse. Qual que era o sonho de Elias, pastor? Conversão de Acabe e Jezabel. E ele chega lá, chega o mensageiro. Jezabel mandou falar para você que vai. O mensageiro chegou e disse: assim, Jezabel disse: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, estas horas, não puser a tua vida como a de um desses que você matou. O que vai acontecer aqui com essa notícia? Perceba, o sonho dele vai morrer. Tudo isso e nada. Toda essa glória e nada. Porque ele está olhando para quem? Para um casal. Ele não está olhando para uma multidão que disse: só o Senhor é Deus. Está usando para um casal, ele está olhando para um casal. E o sonho dele ali morre. Morre por quê? Porque agora ele vai tomar atitudes de quem não sonha mais. Se o sonho de Elias, se o meu sonho que eu tenho morre dentro de mim, o sonho de Deus passa a não ter muita importância em nós. Preste atenção nisso. Muitos de nós estamos sonhando os nossos sonhos, querendo segundo a nossa vontade, querendo segundo o que nós projetamos. Ah, mas o meu Deus é poderoso para fazer. Sim, mas é a vontade dele. Ah, mas se Deus quiser, sim, mas Ele quer. Muitas pessoas, a fé foi lá no pé, a esperança foi lá no pé, porque o sonho dessa pessoa morreu. E aí o de Deus passa a ser um sonho de pouca importância. Porque o sonho de Deus não tinha morrido ainda. O sonho de Deus com Elias ainda tinha coisa para acontecer. Não é aqui o teu descanso. Não é aqui que a tua carreira encerra. Não é aqui que encerra o meu propósito com você, Elias. Não deixe o meu sonho morrer em você, Elias. O teu sonho morreu, Elias, mas ele não era o meu sonho. Eu tenho um sonho com você. Eu tenho um sonho de te usar.
Eu tenho um sonho de te instrumentalizar. A minha carreira com você ela não finda debaixo de um pé de zimbro, uma sombra insignificante no meio de um deserto solitário. E muitas vezes, escute, preste bastante atenção e olhe para frente. Muitas vezes, porque queremos os nossos sonhos, nós entramos para o deserto, deixamos as companhias que poderiam nos ajudar e escolhemos a solidão, escolhemos o caminho solitário, escolhemos uma sombra que nunca satisfaz e escolhemos pedir a morte. Muitos sonhos nossos nos levam para esse caminho. É por isso que alguém vai chegar e dizer, mas esse não é o Elias do Carmelo? Não, o do Carmelo era o Elias de Deus. Esse aqui é o Elias do Elias. Será que alguém entendeu ou não? Quando Elias usa a palavra, basta, Senhor. Se eu fosse você, prestava bastante atenção. É por isso que tem os em situação de rua, que foram obreiros, que foram cheios, que cantavam, que pregavam, que pastoreavam e estão em situação de rua. Porque não entende essa palavra que nós estamos ministrando aqui. Quando Elias diz, basta, ele está dizendo, eu desisto de tudo. Acabou, é até aqui. A palavra basta no hebraico quer dizer, eu cheguei no meu limite. Tem gente que não gosta de hebraico, mas se você estudar pelo menos um pouquinho, um conceito básico, reforça bastante a palavra. Ele está dizendo, eu cheguei no meu limite, então não dá mais. Eu estou estressado, o cortisol foi lá em cima, acabou. Por que, Elias? Porque Jezabel e Acabe não quiseram saber da mensagem. E eu estou sozinho, não tem mais ninguém. Ele começa a ter informações distorcidas, leituras distorcidas. Eu não sou melhor do que meus pais, então ele sonhou algo parecido com algo que os pais passaram. Deixa eu falar uma coisa para mim e para você. Comece a sonhar os sonhos de Deus. Ou, outra palavra para alguns outros, volte a sonhar os sonhos de Deus. Quais são os sonhos de Deus, pastor? Aquilo que Ele tem falado com você, as profecias que Ele tem falado com você, o que a palavra tem falado que Ele quer em você. Sonha os sonhos de Deus, e sonhando os sonhos de Deus, seja contente com o que você tem. Ouvi a explicação esses dias sobre ser contente, eu achei muito interessante. Quando ele diz assim, o pastor Arthur Gadelha, ele disse assim, ser contente é você estar numa casinha simples, saber que tem uma casa melhor, que poderia até estar numa casa melhor, mas é agradecido a Deus porque tem uma casa simples para morar. Contente com o que tem, aleluia. Não tem carne hoje, mas tem arroz e feijão. Contentai-vos com o que tendes. Não tenho 50 vestidos, mas tenho 2. Não tenho 50 ternos, mas tenho 1. Seja contente. Contentai-vos com o que tendes. Elias não quer viver mais, mas Deus ainda tem sonho com ele. Isso aqui, nesta passagem, em ocasião de 20 e tantos anos atrás, Deus falou comigo, quando me mandaram embora de uma igreja, e disseram que eu estava pegando o dízimo da igreja, que eu queria dividir a igreja e abrir uma igreja para mim. Prova é que até hoje eu nunca abri uma igreja, tanto que estavam certos. E me acusaram. Então,
eu fui entrando na minha furna e eu fui indo para debaixo do meu zimbro. Pedi para Deus tirar minha vida e me levar para o céu, que eu não queria viver mais, porque as minhas pregações são contra essas coisas, e se eu estou sendo acusado delas, como que eu vou pregar? Por que Deus não me defendeu? Eu não questionava Deus, mas na minha mente ficava, por que Deus não me defendeu, se Ele sabe que eu não roubei nada de ninguém, que eu não fiz nada contra ninguém, que eu não tenho intenção nenhuma de dividir nada, eu só quero pregar a palavra que Ele revela. Por que Deus não me defendeu? E fui para o meu zimbro. Mas naquela noite, na igreja sede, há 20 e tantos anos atrás, a palavra era para mim. E Deus dizia, eu não trago covardes para o céu. Levanta, sai debaixo do zimbro. Eu não trago covardes para o céu. Aramansadaya, aleluia. E um dedo grande e forte apontava para mim naquela noite. E Deus dizia, eu estou falando com você. Eu não trago covardes para o céu. Deus trabalhou minha vida. Deus levantou a minha vida. E eu entendi, entre outras tantas coisas maravilhosas, que Deus não me chamou para viver os meus sonhos, para viver os meus caminhos, para ver as minhas recompensas. Ele me chamou para viver os sonhos dele, os caminhos dele, a vontade dele, o propósito dele. Será que alguém está entendendo esta palavra? Você está entendendo esta palavra? Se você entender, você vai sair dessa depressão. Se você entender, você vai sair desse meio termo. Se você entender, seu semblante vai mudar. Rakai, Venai, ministramos aqui na quarta-feira, na tarde de adoração. A Ana recebeu uma palavra de um sacerdote desviado, mas ela creu na palavra. E que palavra era aquela? De um sonho de Deus, que Ele estava plantando dentro de Ana. Eu vou te dar Samuel. Eu preciso de Samuel, você precisa de Samuel. Eu vou te dar Samuel, é meu sonho. Ramassadaya. Se você entender, Ana, ela recebeu aquela palavra, e o semblante dela mudou, o comportamento dela mudou. Ela voltou para casa alegre. Deus se lembrou de Ana. Ramansadaya. Se você entender esta palavra nesta noite, e deixar o seu sonho de lado, e abraçar o sonho de Deus, o seu semblante vai mudar. Você vai voltar para casa diferente, e as coisas que Deus tem contigo se cumprirão certamente. A Bíblia diz que Elias foi ainda dormir, mas o dormir aqui é um dormir depressivo, de tristeza, de desânimo, desencorajamento. Ele está dormindo, mas é uma coisa, a vantagem de ser fiel, você está escutando? A vantagem de ser fiel. Jacó, o infiel, teve que lutar com o anjo. Elias, fiel, o anjo lutou com ele. Elias era fiel. Elias vivia a vida até então para a glória de Deus. Então o anjo chega lá e toca nele. Essa palavra toca aqui no hebraico é sacode. Elias, come e bebe. Não é aqui que tudo se encerra. Ele olhou, comeu, bebeu e dormiu. A mesma palavra. Elias, come e bebe. O anjo na segunda vez estava dizendo o seguinte: enquanto você não fizer o que tem que fazer, eu não vou sair daqui. Levanta. A comida é boa, é forte. Você vai ver o tanto de vitamina que tem essa comida. Come, bebe, levanta e vai. Não é aqui. Eu tenho essa palavra para a igreja, se é que ela quer ouvir a palavra de Deus nesta noite. Em nome de Jesus, come essa palavra que Deus está trazendo a nós. Bebe a presença do Espírito Santo que está sendo derramado. E entenda uma coisa: o seu sonho morre, mas o de Deus ressuscita.
Quando o propósito de Deus encontra em você, eu vou dizer isso para ficar mais direto, quando eu falo você, falo a mim também. Quando o propósito de Deus encontra em você reações, Ele reacende. Deus não te chamou para ficar parado. Deus não te chamou para uma vida de quem nunca ora, de quem nunca jejua, de quem nunca se santifica. Deus não te chamou para o pecado, Deus não te chamou para o adultério, Deus não te chamou para a prostituição, Deus não te chamou para as drogas, Deus não te chamou para as farras da vida, Deus não te chamou para as depressões da vida. Ele te chamou para ter vida e vida com abundância. Ele te chamou para ser cheio do Espírito Santo. Ele te chamou para ser bendito, para ser abençoado. Ele te chamou para ser próspero, e próspero aqui é naquele sentido de ser cheio de paz, de alegria, de força, de realizações que Ele tem com a nossa vida. Reaja! Espera aí, mas Deus não queria converter Jezabel e Acabe não, ou anjo? Elias conversando com, eu estou conjecturando, ok? Aí o anjo disse, queria, mas eles não queriam. Deus quer salvar a todos. A nossa visão não é calvinista. O calvinismo diz que Deus quer salvar os que Ele escolheu. A outra visão é que Deus quer salvar a todos, porque a Bíblia diz que Jesus morreu por todos. Ô Acabe, ô Jezabel, se converta. Aí Deus lá do céu fala, não, eles não vão converter não, não perde tempo não. Eles não vão querer. Mas eu tenho um plano com você. Escute uma coisa, toda vez que você quer que o seu sonho se realize, tem um zimbro te esperando. Toda vez que você quer que o sonho de Deus te realize, tem um Carmelo te esperando. Eu quero que você guarde isso. No zimbro você perde a morte, no Carmelo você diz, Deus vai mostrar que eu sou servo dele. Araman, sou Dagai. Toda vez que você não desiste dos seus sonhos, tem uma depressão te esperando, tem uma angústia te esperando, tem um mal te esperando, tem a condenação te esperando. Mas todas as vezes que você abre mão para abraçar os sonhos de Deus, se você não está prestando atenção nessa palavra, eu sei que você não está interessado em Deus, mas se você está prestando atenção nessa palavra, você está valorizando o sonho que Deus tem com você. Você está valorizando que o que Deus tem não morre, que o que Deus tem não morre, que o que Deus tem não morre, que o que Deus tem não morre. Toda vez que você sonha o sonho de Deus, Ele te levanta. Ele pega você pela mão. Ele te conduz, Ele abre seus olhos. Elias, levanta! Come e bebe. Eu ainda tenho missões para você. O que é, Senhor? Você vai ungir o seu substituto, Eliseu. Você vai consagrar Azael e Jeú, 2 reis. Levanta e anda. Sai debaixo do zimbro. Primeira atitude sua nessa noite, sai de debaixo do zimbro. Mas é para sair mesmo. Não é para dizer assim, ó, quem sabe, se eu, se, nada disso. Levanta. A palavra já está sendo servida. O pão desta noite é a palavra pregada. A água desta noite é o derramar do Espírito Santo na vida daqueles que saem debaixo do zimbro. O que Elias faz? Com a força da comida. Olhe para frente. Com a força da comida. Ele anda 40 dias e 40 noites. Com a força daquela comida. Irmão, vai andar no deserto para você ver. Tem deserto que se você andar 3, 4, 5 quilômetros, você morre sem beber água. 40 dias e 40 noites. E quando ele chega no lugar destinado, ele entra para dentro da caverna.
vai se refugiando na caverna. Mas meu filho, eu te tirei de debaixo do zimbro. É que... E Deus entra dentro da caverna, porque o texto diz: o que fazes aqui, Elias? Então Deus entrou dentro da caverna com ele. Aí o Elias vai desabafar, mesmo com a experiência gloriosa. Só tem eu, só ficou eu. Estou sozinho, a coisa está feia. Só tem eu de profeta. E Deus manda ele sair da caverna. Mandou sair do zimbro, agora manda sair da caverna. E quando ele sai da caverna, ventos fazendo as pedras se cortarem, terremoto, fogo, algumas coisas semelhantes ao que aconteceu no monte que fumegava, no Horebe. Mas Elias sai e não vê nada de Deus nesses ventos fortes, veementes, nesses terremotos, nesse fogo que ele esperava pela a glória do seu ministério, que poderia ver Deus. Ele não vê nada. Aí a Bíblia diz que vem, a palavra no hebraico é que não tem tradução para nós, por isso que eles põem um vento suave, alguma coisa leve, mas a palavra no hebraico quer dizer assim, ó, que o barulho do vento acontece, o barulho do silêncio, perdão. De repente Elias olha, tudo passa e ele ouve o barulho do silêncio, alguma coisa, e Deus fala: Elias, eu tenho uma missão para você. Eu tenho mais 7.000 que não dobrou os joelhos. Eu sou zeloso com aqueles que me amam. Eu sou zeloso com aqueles que não beijam Baal. Elias, eu quero que você unja 2 reis, Azael e Jeú, e o seu substituto. Eu te dou essa missão. Sabe o que é que me angustia, Ulia? É que Elias não aceita a missão completa. O sonho de Elias ter morrido foi tão forte para ele, que ele não consegue admitir o renovo do sonho de Deus na vida dele. Ele não vai aceitar. Mesmo sendo fiel. Nós temos muita gente dentro da igreja que são fiéis, mas não se rendem ao sonho de Deus. São dizimistas, são ofertantes, frequentam os cultos, mas não se rendem ao sonho de Deus. É do jeito deles. Não, eu vou na igreja, mas é do meu jeito. Eu dizimo, mas é do meu jeito. Eu amo, mas é do meu jeito. Sim, não, eu vou cantar com vocês, mas tem vezes que não vai dar, viu? É porque é o meu jeito. Agora tem gente que recebe o sonho de Deus e que diz: sim, Senhor, não é segundo o que eu quero, é segundo o que o Senhor quer. Então, Senhor, toma a minha vida, dirija os dias. Aí eu orei para que Deus fizesse a nossa união e Deus não fez. É a vontade dele, glória a Deus. Aí eu orei para Deus curar, se Deus curou, foi a vontade dele, glória a Deus. Aí eu orei para Deus abrir a porta, Deus não abriu, foi a vontade dele, porque agora é o sonho de Deus, agora realmente é o propósito de Deus. Agora não tem nada que me vai roubar dele, porque o que acontecer, eu me rendi a ele. Então o que acontecer será a vontade dele. E se foi a vontade dele, ainda que eu não entenda nada aqui, eu vou entender lá, porque o Deus que eu sirvo, eu sei, ele é perfeito. Ele é o mesmo, Ele não muda. Ele é o Deus que quer o melhor para a minha vida e para a minha família. Em nome do Senhor, entenda esta palavra. Deixa para conversar depois, porque essa palavra pode mudar você.
Sabe por que as decepções na igreja? Irmãos, preste atenção numa coisa. Se nós nos rendermos verdadeiramente a Deus, a gente vai ter medo de discutir com o irmão, brigar com o irmão, pensar mal do irmão, guardar mágoa do irmão. Só faz isso porque quer o seu sonho. Se você quer o de Deus, você vai ter que respeitar a Deus, você vai ter que honrar a Deus, você vai ter que obedecer a Deus, você vai ter que amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, você vai ter que ser santo como Ele é santo. Volte a sonhar os sonhos de Deus em nome de Jesus. Elias sai, resumindo, e ele continua a caminhada, encontra Eliseu, lança a capa sobre ele, Eliseu vai queimar a junta de boi, vai fazer tudo aquilo, e vai seguir Elias. Só que Elias vai dizer para ele, fica aqui. Elias não quer que ele siga. Eu vou ali, fica aqui. Eliseu já sabia da chamada. Não, onde o senhor for eu vou. Não, o que o senhor quiser, eu vou servir o senhor, eu vou pôr na mão do senhor. Eu quero o que Deus tem da tua vida para minha. Elias de novo, fica aqui, não, eu vou junto. Mas ele não unge os 2 reis. Os 2 reis fica para Eliseu ungir depois. E Elias vai, e Deus é tão amoroso, tão misericordioso, que Deus providencia uma carruagem de fogo, um redemoinho, para trazer Elias para a sua presença depois do Jordão. Agora pergunta, por favor, pergunta, Elias morreu sim ou não? Quem sabe a resposta? Elias morreu, igreja? Não, porque ele não concluiu a missão. Ele vai voltar. As 2 testemunhas, uma delas é Elias, porque ele ainda vai ter que cumprir a missão. Deus tinha uma missão, ele era fiel, Deus vai fazer acontecer, o ministério dele não será manchado, mas você que está aqui nesta noite, Deus está dizendo, volta a sonhar os sonhos de Deus, te levanta para os sonhos de Deus, não interessa o que aconteceu, não interessa se te mandaram embora de uma igreja, se te odiaram, se te caluniaram, e aliás isso é coisa comum para quem serve a Deus, não interessa se a igreja te deu a paz do Senhor ou não deu, não interessa se o semblante foi alegre ou triste, foi fechado ou aberto, interessa que você se levante para os sonhos de Deus, porque Deus tem um sonho com você, brilhar o rosto dele através do seu rosto, brilhar a luz dele através da sua vida. Deus tem um sonho, quando ninguém te amar, você amar, quando ninguém te perdoar, você perdoar, quando ninguém te cumprimentar, você cumprimentar, porque Deus tem um sonho, ser visto na terra através de você e da sua vida. A ordem de Deus nesta noite para quem quer vencer é: não deixe o sonho de Deus morrer em você. Faça tudo por isso. O Senhor quer me usar para pregar, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou santificar, eu vou ser fiel, eu vou ser cheio de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria para que o Senhor me levante. O pastor mandou eu calar a boca. Vou mostrar para o meu pastor que eu quero servir a Deus, servir o meu pastor e servir os meus irmãos, e que eu tenho humildade de Deus na minha vida. Não é ficar chateado, reclamado, magoado, reclamando, não. Deixa Deus trabalhar com você. Cada pessoa que Deus tem um plano, Ele tem um trabalhar. Não é igual pessoas que saem com desculpas que vai sair porque vai cuidar do pai, vai cuidar da mãe, vai cuidar do filho, e daqui um pouco está mais longe do que estava aqui. Que mentira é essa? Como é que tem coragem de mentir? Deus tem um sonho com você.
Escute o que eu vou falar pelo Espírito do Senhor. Deus tem um sonho com você. Se você desistir do sonho de Deus, o zimbro te espera. E lá debaixo do zimbro, é só a misericórdia de Deus que manda anjo. Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não escolha deixar o moço e entrar errante para o deserto. Escolha continuar ouvindo a voz de Deus. Elias não era para ir nesse caminho. A Jezabel disse que queria matar ele. Então ele devia subir para o monte de novo e dizer: Deus, a Jezabel disse que vai me matar. O Senhor me mandou para Querite. O Senhor me mandou para Sarepta. O Senhor me mandou para o Carmelo. E agora para onde o Senhor vai me mandar? Mas ele não quer ouvir o que Deus quer, porque ele queria que Deus cumprisse o sonho dele. Nesta noite, continue buscando a direção de Deus para a sua vida. Fique sobre os pés. Igreja não é lugar de passear. Igreja não é lugar de dar voltinhas. Igreja é o lugar onde Deus fala com o povo. E fala palavras direcionadas. E o povo não está na igreja para ser informado. Como eu já disse há vários anos aqui, está para ser formado. Deus quer te levantar um homem cheio de graça, cheio de unção, cheio do Espírito Santo. Então cuida em viver uma vida que Deus queira que o sonho dele se cumpra. Quando alguém chegar perto de você falando alguma fofoca, alguma coisa, alguma situação que você sabe que Deus não aprova, lembre-se, o Deus que está sonhando comigo está aqui pertinho. E eu preciso ser aprovado. Primeiro aos olhos de Deus. Primeiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que ser aprovado aos olhos de Deus, que tudo vê. Segundo, aos olhos de Satanás. Por que segundo aos olhos de Satanás, pastor? Porque ele tem que saber que Deus está na sua vida e te respeitar. Bem sabemos quem é Paulo. Jesus, então, nós sabemos. Mas vocês, filhos de Seva, quem vocês são? Deus tem que saber que você é fiel. O inferno tem que saber que tem uma marca de Deus na sua vida. Depois os de dentro, depois os de fora. É a hora da igreja se lavar no sangue de Jesus e se levantar. Deus está permitindo coisas na sua história para que você se lave no sangue de Jesus, se livre do pecado, se encha do Espírito Santo e tenha autoridade para repreender o mal e fazer a sua vontade, a vontade de Deus. É hora dos guerreiros. É hora de você levantar. Chega do inimigo querer te apresentar zimbros. É hora de Carmelo, onde nós seremos desafiados, mas Deus revelará que está conosco. É hora de uma história. Quero aproveitar esses 14 minutos para chamar quem, escute aqui, não vem aqui passear e nem para ficar conversando aqui na frente, não é esse o apelo que eu vou fazer. Quem nessa noite entendeu a palavra e quer abrir mão dos seus sonhos para viver o sonho de Deus. Isso aqui não é fantasia. Sonho de Deus não é te dar uma mansão, te dar uma casa, te levar na Flórida, te levar na Groenlândia, te levar na Suíça. Não, isso aí não é sonho de Deus. Sonho de Deus é te encher dele, te encher do Espírito Santo e te levantar para usar nas mãos dele, sendo você um médico, um engenheiro, sendo você um missionário, um pregador, uma pastora, sendo você um contabilista, sendo você quem for, do jeito que Deus quiser usar, ele quer usar você. Por causa disso, ele pode te levar em vários lugares, mas é por causa do sonho dele. Será que você entendeu isso? Você que quer abrir mão do seu sonho e tornar que o seu sonho seja atender os sonhos de Deus.
Sai do seu lugar, nós vamos orar. Deus vai ressignificar coisas. Sai do seu lugar e venha. Mas não venha para conversar. Venha para falar com Deus. Não venha para abraçar nem o seu esposo, nem a sua esposa. Venha individualmente para falar com Deus. Ramandaragamas. As nossas várias decepções e os nossos zimbros é justamente porque estamos decepcionados. Queríamos de uma forma. Deus tem a forma. Por isso que servir a Deus é negar-se a si mesmo. Meu Deus do céu, está tão claro. O que é negar-se a si mesmo? É querer e agora não querer mais. É Deus que vai querer para mim. É Deus que já vai dirigir para mim. Quando Jesus me salvou e usou uma menina, porque me conhecia do jeito que eu era naquele mundo lá, perdido. E aí eu pensei, então ele vai usar essa menina e eu vou casar com ela e vai ser bom. Mas Deus falou, não, ela é só a isca. Estou falando assim, mas Deus não falou dessa forma. Estou falando para você entender. Ela foi só a isca. Casamento é outro. O meu sonho era a menina. E Deus falou não. Ao invés de eu ir para debaixo do zimbro, eu fui para debaixo do altar. Orar a Deus, ao Deus que deu Eva para Adão. Para que o sonho dele, a escolha dele, Senhor, não namoro com ninguém enquanto o Senhor não me mostrar. Se fosse a outra menina, não ia nem consultar Deus. Porque estava naquela coisa do chegante. Fui orar, Deus mostrou a esposa. Se não fosse aquela mulher ali, ó, ela não me suportava. É aquela ali que me suporta. E a outra, capaz que ela está muito feia. Essa aqui sempre fica bonita. É ela. Porque o sonho de Deus é perfeito. Aí tem gente brigando que eu quero aquele homem, que eu quero aquela mulher, porque eu quero não sei o que. Você quer ser feliz, ô criatura. Você quer ser feliz. Tem gente que casou com gente bonita e vive infeliz. Estou falando mentira? Você quer ser feliz, então deixa Deus escolher. Tenha paciência. Esse é um exemplo que você pode colocar outras tantas escolhas. Não, eu quero ser médico especialista em tal área. Deus disse, não, eu quero que você seja contador. Não, mas o médico fica famoso, o médico não sei o que, o médico ganha tanto. Eu falei assim, pois é, mas se você for médico, você vai morrer na sala. Porque você vai passar pela Covid, a Covid vai te pegar. E depois que eles descobriram que era tudo muita farsa, com falso, já não vai adiantar mais. Então vai ser contador, que você vai ser abençoado, não vai se contaminar, e eu ainda vou te abençoar com a história. Deus é que sabe, Deus é que tem a direção. Então sonha aquilo que Deus quer, quantas pessoas já fizeram 4 meias faculdades e nunca concluíram? Ah, eu quero isso, aí chega na metade, não é isso que eu quero. Quantas pessoas nunca concluem uma trajetória? Deus está dizendo, eu quero que você pegue o seu sonho e jogue na lata do lixo, porque eu quero que o meu sonho se cumpra na sua vida. Você entende o que é isso? O senhor vai falar para mim o que é? Não, eu não vou falar nada, eu só vou pregar a palavra e você vai buscar a Deus e Ele vai te dirigir. É assim que funciona. Não fui orar lá de madrugada? Senhor, o Senhor fez Eva para Adão, faz a minha Eva. Senhor, eu quero fazer a tua obra, me dirija. Eu pensava para uma direção, Deus mandou para outra, porque a vontade é dele, a direção é dele, o plano é dele, tudo funciona assim.
E você que ainda não casou, você precisa casar sim, e deixa Deus te abençoar, e para de escolher, e começa a pensar, Jesus me mostra, me leva e faz acontecer, porque Ele quer. Ele quer. E Ele vai abençoar. Então feche os seus olhos por gentileza. Nada de emocionalismo, é razão. Eu sei que tem muita gente que pode chorar muitas lágrimas por tantas coisas, tantas decepções, tantas decisões erradas. Mas não é hora de lágrimas. É hora de razão. Elias, para de dizer basta. Levanta. É aquela mensagem que Deus nos deu. Engole o choro. Levanta. Você precisa de vencer. Araman Soragai. Tome as decisões e pare de ilusões. Tome as decisões e pare de se enganar. Tome as decisões e pare de escolher aquilo que Deus não escolheu. Aquilo que Deus não quis, é porque não vale para você. Contentai-vos. Rokobanagamai. Se uma porta se fecha aqui, outras portas, eu não sei quais, mas outras portas se abrem ali. Rabarakamasai, porque eu não sei, mas o meu Deus sabe. Abaramasai, o meu Deus tem a bússola da minha vida. Ramanasurakai, o Deus meu sabe onde Ele quer me usar no meu ministério. Então eu vou só me encher do Espírito Santo, me encher da palavra, eu vou ser fiel, eu não vou me envolver com coisas erradas, e eu vou me colocar sempre pronto, porque quando chegar a hora, Ele soprará o meu ministério na direção do querer dEle. Eu vou desistir de convencer o meu marido de ser salvo. Eu vou ser a mulher que Deus sonha que eu seja dentro da minha casa. A mulher que edifica. A mulher que canta louvores. A mulher que tem testemunho de vida. Da Manassai. E vou orar ao Senhor, muda o meu esposo. Age na vida dele. O esposo de igual forma. Nagamanasurakai. Eu vou cumprir o sonho de Deus. Eu vou viver para a glória de Deus. Ah, que segredo maravilhoso. Ramandurokomasai. E assim levanta. Você é adoradora. Você é adorador. Deus te chamou para estar sempre de pé, cantando louvores, fazendo tudo com gratidão no coração. Aramansaragai. Arabakulevaragamasai. Senhor, eu preguei a palavra. Pessoas estão tomando decisões. O teu Espírito perscruta todas as coisas. Conhece a intenção do coração e da mente. O Senhor sabe quem veio aqui na frente só para passear. Mas o Senhor sabe quem quebrantado está aqui. E quer mudar de atitudes. E quer sair dos zimbros. Quer beber dessa água e quer comer deste pão. Ramanasuragai. Tira agora, Senhor, então, todo o mal, todo o bloqueio, toda a barreira, e começa a animar esta pessoa. Começa a levantar esta pessoa de uma forma gloriosa. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu podes vencer esse desânimo. O Senhor pode vencer esse cansaço, esse mal, derramando do teu Espírito sobre cada carne, sobre cada vida. Orabai outro romassarai. O Senhor pode tirar essa cegueira, derramando do teu Espírito. O Senhor pode tirar essa desesperança, derramando do teu Espírito sobre cada vida aqui. Aleluia. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, planta o sonho do Senhor de uma maneira mais forte dentro deste homem, dentro desta mulher, dentro desta pessoa que está orando agora. Derrama as tuas promessas, traga à memória desta pessoa as profecias que o Senhor tem falado, os sonhos que o Senhor tem dado e as revelações que o Senhor tem dado dos sonhos noturnos.
as visões que o Senhor tem dado, as inspirações que o Senhor tem dado. Reacende a chama em nome de Jesus, reacende como um show de glória e poder o sonho do Senhor nesta mulher, o sonho do Senhor neste homem, o ministério, a chamada, o agir nesta casa, o agir nessa família, o agir nestas finanças, nestes negócios, o agir nesta saúde. O sonho do Senhor é curar os enfermos, é libertar os cativos, é sarar as almas. O sonho do Senhor vem. Meu Deus, dá sabedoria a esta pessoa, que ela escolha continuar dependendo do Senhor, que ela não caminhe para o zimbro, que ela não caminhe para o deserto, mas que ela caminhe para a direção dada pelo Teu Espírito. O Senhor é Deus Pai, o Deus que cuida, o Deus que guarda, o Deus que aos seus fiéis derrama graça. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filha, vou te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vim te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. O Espírito Santo vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grande que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vim te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Coloca as duas mãos na sua alma. Diga: Senhor Jesus. Mas diga com suas palavras, sem empolgação, mas com razão. Senhor Jesus. Muita coisa aqui dentro foram contra a tua vontade. Eram sonhos somente meus. Mas eu abro mão agora mesmo
nenhuma dessas coisas sirva para me dirigir mais. Eu rejeito, em nome de Jesus. E agora eu lhe peço que traga para dentro de mim o teu sonho, a tua vontade, a história que o Senhor escreveu para mim, a história que o Senhor quer na minha vida, para a tua glória e para tudo que o Senhor quiser. Seja ela que venha para dentro de mim. E a partir de hoje, dirija as minhas decisões, dirija os meus pés, dirija os meus sentimentos e pensamentos, dirija todo o meu ser, toda a minha família, em nome de Jesus. Porque eu decreto, cheio de fé, que a partir de hoje será tão somente os sonhos de Deus na minha vida. Aleluia. É de verdade? Ainda aqui na frente, tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar hoje para Jesus? Se tem, levanta.